Hoje nós vamos fazer um teste. O teste é se você tem vivido um cristianismo pagão. É verdade, sabia que há a possibilidade de uma pessoa viver um cristianismo repleto de paganismo? Será que tem pessoas que vivem um cristianismo pagão ou seria um paganismo cristão, que envolve elementos pagãos, mas com discursos cristãos? Olha, vou lhe dizer uma coisa. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, mais do que você pode imaginar. Talvez você que esteja me vendo aí. Não se faça de desentendido, não. Talvez você mesmo tenha praticado um cristianismo pagão ou um paganismo cristão. Porque muitas pessoas acham que pelo fato de serem cristãs, de pertencerem a alguma igreja cristã, que isso não tem nada a ver com elas, mas tem sim. Sabia que muitas igrejas têm praticado, ensinado, pregado, solidificado práticas pagãs com discursos cristãos? Sim. E hoje eu vou mostrar algumas dessas questões, alguns exemplos relacionados a isso. Não são todos, viu? Porque são impensáveis a quantidade de manifestações pagãs em igrejas cristãs que eu poderia citar, mas vou citar algumas delas. Aliás, paganismo se entende como uma religião animista, né? Uma religião que não tem uma divindade personificada, mas que tem adorações ao espírito presente na natureza, nos seres humanos, em outros elementos, porque no animismo não tem uma separação entre um Deus criador e as criaturas. Tudo se mistura numa síntese de divindade. E esse animismo também está muito relacionado ao politeísmo, que é um passo seguinte dessa trajetória. É um tipo de religiosidade que acredita na existência de vários deuses que estão misturados ali na criação. Nenhum deles é o criador de todas as coisas, mas estão ali uma representação de vários e várias divindades. E tem, claro, o paganismo, o politeísmo, gera práticas que são muito típicas, muito específicas desse tipo de compreensão das relações de fé, das relações religiosas. Já o cristianismo, pelo menos em tese, pelo menos na sua fundamentação, o cristianismo é uma das grandes religiões monoteístas da humanidade, junto com o islamismo e o judaísmo. São religiões que se diferem das outras, né, das religiões animistas e politeístas, pelo fato de desenvolverem a ideia num Deus criador. É aquele único Deus que criou todas as coisas sem ter sido criado por ninguém e nem por nada. Ele que criou e deu origem a todas as coisas, e o cristianismo é uma religião monoteísta. Crê na existência de um único Deus, que é o criador de todas as coisas. No caso específico do cristianismo, um Deus que se revela em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas esse é um complexo e outro assunto para uma outra ocasião. Desde a antiguidade cristã, essa nova religião ela lidou muito de perto com o paganismo, o politeísmo do Império Romano. Então, durante algum tempo, o principal adversário que o cristianismo tinha que enfrentar era o politeísmo do Império Romano, que muitas vezes fazia o imperador agir de maneira persecutória em relação a esses cristãos. E a igreja entendia que um pagão, para se converter ao cristianismo, ele deveria passar pela prática do batismo. O batismo representava um novo nascimento, a renúncia em relação às práticas do passado e a adesão a uma nova vida cristã a partir daquele momento.
com a virada constantiniana. Aliás, a gente tem falado muito sobre virada constantiniana, não é? Se você se interessa por esse tema e os impactos que ele causou no cristianismo, escreva aqui virada constantiniana, que se tivermos uma quantidade razoável, a gente faz um vídeo sobre isso especificamente. Mas essa virada de Constantino, lá no século IV, aproxima o cristianismo do paganismo. E com Teodósio, um pouco depois de Constantino, o cristianismo vira religião oficial do império e ele passa a perseguir os pagãos. Por isso, muitos pagãos que não queriam ser perseguidos, mortos, confiscados, etc., eles passam a dizer que são cristãos e a fazer uma adesão apenas cerimonial, apenas de boca. Pessoas que confessavam a fé cristã, que passavam pelo rito do batismo, porém não eram de fato convertidos ao cristianismo e continuavam fazendo práticas politeístas, pagãs. Ah, mas isso é coisa do passado, da antiguidade. Depois tudo mudou e hoje isso não é mais assim. Será? Bom, antes de lhe falar, fica aqui um convite a você. Já está inscrito aqui no canal? Se não está, inscreva-se, ajude esse canal. Se você já é ou vai se inscrever agora, vê ali no sininho se está ativada a opção todas as notificações. Se não tiver, ative, porque a gente tem produzido lives, cursos e conteúdos quase que diários aqui no canal e você não vai perder nada, não é? Então, para não perder, ative todas as notificações que sempre que alguma coisa começar a estrear por aqui, você será avisado, avisada, tá bom? Bom, hoje sim, ainda tem muitas práticas pagãs no meio cristão, é verdade. Talvez você vai se identificar com alguma delas. Ou talvez você vai conhecer pessoas que agem assim e até pregadores e pregadoras que fazem e estimulam essa prática. Portanto, é claro que vai valer a pena você compartilhar esse vídeo nos grupos que você faz parte nas suas redes sociais, porque vai ter muitas pessoas precisando ouvir esse conteúdo. Quer um exemplo? Toda vez que você acha que Deus está à sua disposição, que Deus tem que satisfazer todos os teus desejos e necessidades, você está agindo como um pagão e não como um cristão. Porque Jesus não nos ensina um Deus que está à nossa disposição. Ele nos ensina um Deus que está conosco, inclusive nos dias maus, porque ele fala que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos mostra um Deus que é solidário, que é companheiro, que está conosco em todas as situações da vida, mas nunca garantiu um Deus que fará todas as coisas que nós quisermos, nem tampouco um Deus que satisfará todos os nossos desejos, sejam eles quais forem. Já vi muitas pessoas em crise porque não tiveram o emprego que queriam, não conseguiram trocar de carro como queriam, e aí diziam, olha, mas eu vou na igreja sempre, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus não me responde. Essa é uma prática profundamente pagã, porque acha que Deus é um serviçal, Deus é um ídolo, não uma pessoa com a qual devemos nos relacionar. E é uma pessoa que se sente no direito de cobrar que Deus faça aquilo que ela acha que deve fazer. Nada mais pagão do que isso. Outras pessoas que barganham com os dízimos e as ofertas. Olha, eu vou dar uma oferta especial porque eu quero que Deus me dê uma promoção, um novo emprego, um novo carro, uma nova casa. Eu estou dando dízimo porque dando dízimo Deus vai me dar muito dinheiro, muita prosperidade. Isso é barganha. E se o pregador da sua igreja, o pastor, a pastora da sua igreja, prometeu que você dando ofertas e dízimos, você vai ter o direito de exigir de Deus o que você quiser, Deus vai ser obrigado a lhe dar prosperidades e riquezas, ele te enganou porque o seu discurso é pagão e não é cristão.
é claro que você é moralmente obrigado a contribuir com a comunidade que você faz parte, com os dízimos, com as ofertas, com o seu trabalho, a sua frequência. Se você faz parte de uma comunidade católica, metodista, pentecostal, presbiteriana, se você faz parte de uma outra confissão religiosa, é óbvio que o que é mais honesto e decente é que você contribua com essa comunidade da qual você faz parte. Você usa a luz, bebe a água, usa o banheiro, tem ali um líder religioso, um pastor e outras pessoas fazendo coisas para o seu bem, para o seu crescimento, você senta no banco, etc, etc, etc. Então você tem o dever de contribuir financeiramente também com essa comunidade. O que não é certo, o que não é cristão, é você propor com Deus uma troca com os seus dízimos e as suas ofertas. Você está achando que Deus é quem? Você está achando que Deus tem qual caráter e qual personalidade? Não, ele não é assim, não. Você deve contribuir porque é o honesto a se fazer, uma vez que você faz parte de uma comunidade. Não está satisfeito com ela? Vá para outra, porque você não é mais vítima, é cúmplice. Se você não está satisfeito, se você sabe que tem coisas erradas, se for o caso, e você permanece, você não está isento de contribuir. Você está comprometido em contribuir. Se você vê coisas erradas ou não gosta mais simplesmente, vá para um outro lugar de gente honesta, decente, trabalhadora, com o qual você se identifique e com o qual você vai contribuir. Mas toda vez que você tenta trocar o seu dízimo por algum favor, por algum benefício de Deus, essa é uma prática pagã, uma prática que não tem nada a ver, porque Deus abençoa por graça e não por méritos humanos. Você é daqueles que tenta tirar benefícios de Deus com ofertas, com jejuns, com orações no monte intermináveis? Você está praticando paganismo, porque Deus abençoa por meio da sua graça e por meio do seu amor, e Ele quer abençoar todos e todas. Isso não faz com que você, é claro, você deve contribuir, deve orar, mas não com o propósito pagão de fazer barganha com Deus. Quer um outro exemplo? É quando uma pessoa diz que nós devemos adorar a Deus para ser abençoado. Não. Você adora a Deus como reconhecimento de quem Deus é, mas Deus já tem o coração predisposto a abençoar, independente do que você faça. Tem pessoas que acham pelo fato de ser pecador que Deus não ouve, que Deus não abençoa, mas essa é uma prática pagã. No paganismo, as pessoas entendiam que quando a colheita não era boa, quando a produtividade não acontecia, é porque os deuses estavam irados. E estavam irados por causa do pecado do ser humano. E qual era a maneira do ser humano reverter esse quadro? Fazer cultos, ofertas, sacrifícios para aplacar a ira desses deuses e, consequentemente, esses deuses voltarem a abençoar. Quando uma pessoa tem essa prática com Deus, ela está fazendo uma prática pagã, porque ela acha que pecou e por isso Deus está irado, não quer mais abençoar, e aí ela vai e faz um culto, uma celebração para aplacar a ira de Deus, para que ele volte a abençoar. Isso é paganismo. Jesus nos ensinou que Deus tem o coração abençoador e Ele quer nos abençoar por meio da sua graça. É claro que Ele nos convida a nos arrepender dos nossos maus caminhos, a amadurecermos na nossa caminhada, a buscarmos a sua presença a cada dia, a respeitarmos o próximo, porém a sua bênção é fruto da graça e da bondade. Por isso é dom, por isso é dádiva. Também tem pessoas que acham que podem orar para mover a mão de Deus. Isso é idolatria. Quando uma pessoa quer mover o sobrenatural ao seu favor, não só é idolatria, como é feitiçaria. Manipular o sobrenatural, o espiritual, em favor do humano é feitiçaria, o nome que se tem a isso. Você
quando diz que vai mover a mão de Deus, você não está falando do Pai de Jesus Cristo com toda certeza. Porque ele move todas as coisas sem ser movido por nada. E ele abençoa porque ele quer, porque ele ama. E as suas mãos não estão encolhidas a ponto de você ter que forçá-la para abençoar você, não. Porque as suas mãos estão estendidas como um pai de amor e de misericórdia. E também tem pessoas que falam sobre os livramentos. Era para eu estar naquele voo que caiu, mas eu não estive, porque eu perdi a hora, Deus me livrou, mas ele não livrou todas as outras que morreram. Será que é um Deus que faz acepção de pessoas? Será que é um Deus que livra uns, mas não se importa com os outros? Não, o Pai de Jesus Cristo é o Pai de todos e todas. O Pai de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. E como o Pai bondoso lá da parábola de Lucas capítulo 15, ele acolhe cada um dos seus filhos, sejam eles os filhos que forem, porque nada há que façamos que possa fazer Deus nos amar mais ou menos, porque o seu amor é pleno, o seu amor é perfeito. E aí, se você tem feito alguma prática pagã, está na hora de se voltar a Jesus e ao Deus a quem ele revela. Porque se somos cristãos, significa que é Jesus o centro da nossa fé. Grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo nesse canal.